Ei, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica, e a gente montou um mapa mental para ficar mais didático. Então, quando a gente vai dar um fármaco para um paciente, a gente tem que pensar em diversos fatores. Primeiro, a administração. A administração desse fármaco ela pode ocorrer de diversas formas: administração oral, intravenosa, intramuscular, etc. Depois da administração, a gente tem a absorção desse fármaco. A absorção do fármaco ela pode ocorrer de duas formas: ou um transporte ativo ou um transporte passivo. E várias questões interferem na absorção, que são concentração, a forma do fármaco, a circulação local, patologia, dentre outras coisas. Depois da absorção, a gente vai ter a distribuição desse fármaco. Na distribuição desse fármaco, esse fármaco ele vai para a corrente sanguínea e ele pode se apresentar de algumas formas. Dentre elas, a gente tem o fármaco ligado às proteínas e o fármaco livre. Esse fármaco livre, se ele não se ligar a um receptor, ele vai ser um fármaco osmótico, ou seja, ele vai agir de uma forma relacionada à osmolaridade. Se ele for um fármaco livre que se liga ao receptor, aí a gente fala na farmacodinâmica, que são os princípios da farmacodinâmica, que são eles: a especificidade, a transdução, a amplificação, dessensibilização e integração. Quando esse fármaco ele se liga aos receptores, a gente tem algumas questões relacionadas aos receptores que são importantes. Então, o receptor ele pode ser ou agonista ou antagonista. Se ele for agonista, ele pode ser agonista primário ou agonista alostérico. Ou se ele for antagonista, ele pode ser antagonista alostérico ou antagonista funcional também. Além disso, tem algumas questões importantes relacionadas aos mecanismos. Dentre esses mecanismos, a gente tem alguns como alteração da concentração dos ligandes endógenos, a gente pode alterar os receptores extracelulares e também relacionado aos receptores do equilíbrio iônico. Além disso, a gente fala também em relação aos receptores dos tipos de receptores. A gente tem alguns, que são a proteína G, tirosina quinase, guanilioquinase, canais iônicos, de adesão ou nucleares. Então, a gente tem diversas formas desses receptores eles se apresentarem. Além disso, então, como eu falei, a gente vai ter a ativação e a transdução. Logo depois disso, a gente vai ter a amplificação. Como eu falei lá em cima, essa dessensibilização aqui, ela acontece por quê? Porque a célula ela não pode, tipo assim, ficar tendo essa função 24 horas por dia, 100% e tal. Então, em algum momento, a célula tem que parar, que é quando a gente tem a dessensibilização. E com a amplificação, que eu não falei, a gente vai ter várias, por exemplo, fosforilações, e aí a gente vai ter a formação do segundo mensageiro e vai desencadear a cascata. Uma coisa importante é que, depois da distribuição, esse fármaco ele vai ser metabolizado em duas fases. A gente tem a reação complexa e a reação de conjugação, e depois esse fármaco ele vai ser excretado. E aí a excreção ela pode ocorrer pelo leite materno, pela lágrima, pelo suor, ela pode ser uma excreção renal, pode ser bolo fecal e etc. Mas o mais importante da gente perceber aqui é a relação da farmacocinética com a farmacodinâmica, que elas estão associadas diretamente, e é importante a gente pensar numa linearidade. Então, por exemplo, eu tenho um fármaco e eu também tenho os receptores que estão em uma célula. Tá? Então, a gente tem uma interação chave-fechadura específica desse receptor com o fármaco, que é onde a gente fala da especificidade, e aí vai desencadear um sinal. Quando esse sinal for desencadeado, a gente vai ter uma tradução e vai ativar outras moléculas, que é o segundo mensageiro. E aí, ou então a gente vai ter a tradução e inibição de outras moléculas, mas também vai ter a atuação do segundo mensageiro. E aí é que vai entrar a amplificação. Por quê? A gente vai ter a formação de mais mensageiros sendo ativados que vão amplificar outras respostas, e aí a gente vai ter a ativação da cascata, que a gente vai ter 10 vezes, 1000 vezes e por aí vai. E aí as cascatas elas vão atuar sobre os canais, outros receptores, proteínas, enzimas, e a gente também tem o mecanismo necessário para que tudo pare de ocorrer, como eu falei, que é a dessensibilização, e embaixo a gente tem também depois a integração, porque em várias células vão estar acontecendo isso, que é uma função fisiológica alterada. Então, é